Javier Milei, presidente da Argentina, agora está dizendo aos quatro cantos do mundo que o acordo Mercosul só saiu porque ele é liberal e esperaram ele chegar na presidência da Argentina. Será? Estamos abriendo la economía argentina. Hoy la economía argentina, dado su nivel de ingreso, es la más cerrada del mundo. Tiene un coeficiente de apertura de menos del 30% y debería tener uno del 90%. Y por eso, después de 25 años, tuvo que llegar un presidente liberal para que el Mercosur se moviera y obtuviera el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Pero no solo eso, tenemos un acuerdo con Estados Unidos, tenemos un acuerdo con EFTA, estamos firmando el acuerdo del Transpacífico, estamos abriendo la economía argentina, estamos potenciando los rendimientos crecientes. Entonces, ahorro, trabajo duro y capitalismo, como A minha avó já dizia: menino, menino, quanto mais você sonhar, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Qual foi o sonho que Javier Milei acordou e de repente ele olhou e falou: foi eu que consegui o acordo Mercosul. Sendo que desde sempre, primeiro, segundo, do terceiro mandato, Lula fez de tudo para esse acordo acontecer, foi lá, se reuniu, aí Milei entrou porque ele é liberal, o acordo Mercosul fechou por causa dele. Assim, não sei de onde é que ele está tirando essa ideia aí, né, galera? Mas se você for puxar todas as matérias, você vai ver. Lula sempre teve à frente para o acordo, que é tão difícil, né? Porque tem a França ali que ainda bota, né, uma barreira, mas foi quem conseguiu o Lula, não foi o Milei. Alguém segura o Trump que vai ter um surto quando ele descobrir que agora turista brasileiro vai poder usar o Pix pra fazer compra lá em Miami. Vocês lembram, né, que o Trump queria acabar com o nosso Pix aqui porque ele diz que o Pix aqui prejudica as bandeiras de cartão de crédito. Pois agora ele deve estar feliz da vida com essa novidade que a gente trouxe pra ele. Como que vai funcionar? Ao invés de você ir lá em Orlando, na Disney, sei lá, com o seu cartão de crédito, você vai conseguir pagar coisas em alguns lugares, tá? Não são todos os lugares, em alguns estabelecimentos, usando seu Pix. E aí vai ser a mesma coisa que a gente faz aqui no Brasil. Por exemplo, você vai comprar um PF ali no boteco, o cara vai te colocar o QR Code do boteco dele ali na maquininha de cartão. Vai acontecer a mesma coisa, só que lá nos States, na França, na Argentina, no Uruguai. O carinha vai colocar o preço do hot dog de Nova York ali na maquininha em dólares. Aí você vai pegar o aplicativo do seu cartão, vai ler o QR Code, no aplicativo do cartão já vai aparecer em reais. E aí você paga em reais. E aí o vendedor da barraquinha de hot dog de Nova York vai receber o seu dinheiro que você fez no Pix, só que em dólares. Pronto, perfeito. Ninguém precisa levar mais dólar assim no bolso. Ninguém precisa usar cartão de crédito com aquelas taxas absurdas, porque a taxa, o imposto, enfim, a ser pago no Pix é muito menor. E agora eu quero ver se Trump vai passar em Orlando e em Miami, fechando os estabelecimentos que aceitam Pix de turista brasileiro. Vamos ver? O Brasil que deveria intervir lá nos Estados Unidos, porque a coisa tá feia. Olha só, o governo de Donald Trump, ele conseguiu a façanha de explodir o número de casos de diarreia explosiva. Isso mesmo, o Trump, ele cortou a verba das agências dos Estados Unidos lá que fiscalizavam, tipo a vigilância sanitária deles, o FDA e outras agências estatais lá. Vocês lembram que ele tem aquele discurso neoliberal, igual o Paulo Guedes, igual o Bolsonaro, igual o Milei, que tem que cortar tudo do Estado, né? Pois é, olha só que interessante. Cortaram tudo, cortaram tanto, que agora, sem vigilância sanitária, tem uma explosão de casos de diarreia explosiva. As pessoas estão indo às milhares aí de casos ao hospital com essa situação aí que poderia ser facilmente evitada. Era só ter uma fiscalização estatal suficiente. Assim, o Brasil poderia dar uma aula para os Estados Unidos, né? Ainda essa semana aí a OMS estava falando que o Brasil é exemplo para o mundo com o SUS. Pois é, o SUS e todo o sistema de saúde brasileiro, com muita coisa que tem para melhorar, eu tenho certeza absoluta que é tudo que os americanos queriam ter agora nesse momento. A gente não pode esquecer que aqui no estado de São Paulo, o Tarcísio também conseguiu essa façanha, né? Privatizou a Sabesp e no verão aí teve um surto de diarreia também no litoral, graças às maravilhas do mundo privatizado neoliberal. Gente, o plano B do Flávio Bolsonaro, junto com o cara de Coloral e também o doido da Serra Elétrica, está em curso para dizer que as urnas eletrônicas no Brasil e não reconhecê-las e falar que são fraudadas. O plano está em curso. Eu falei sobre isso alguns dias atrás,
quando o Flávio Bolsonaro falou sobre as urnas eletrônicas Smartmatic, lá da Venezuela, que não tem nada a ver com as nossas urnas eletrônicas aqui do Brasil. Quem fabrica as nossas urnas eletrônicas aqui é o próprio TSE. Próprio TSE. Então, eu acabei de escutar, né, o Guedinho, que é da Globo News. Isso não quer dizer que eu aprovo a Globo, não. Mas a gente tem que filtrar as informações. E depois daquele ataque absurdo do Paulo Figueiredo contra as jornalistas da Rede Globo, as desrespeitando, que foi um ataque misógino, tá? A Globo percebeu que não dá para ficar do lado da extrema-direita. Mas eles protegem o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Porque tudo que é de ruim que acontece no governo dele, eles nunca tocam no nome do Tarcísio. Principalmente o Tarcísio envolvido no caso do Banco Master, né? Que aquele cunhado do Vocaro doou 2 milhões de reais para a campanha do Tarcísio. Mas a gente não vai esquecer isso não, tá, dona Globo? Mas com relação à informação, a gente tem que filtrar o que é melhor pra gente, principalmente para os nossos seguidores. Então, eu concordo com as falas do Otávio Guedes, tá? Porque o plano B do Flávio Bolsonaro é que os Estados Unidos não reconheçam as nossas eleições, que se fodam, entendeu? A Argentina e alguns paísezinhos da América Latina. Então fica ligado que eu vou rodar o vídeo dele, tá ok? Não esquece de compartilhar. Certo, cria esse tumulto. O plano B do Flávio Bolsonaro, do bolsonarismo, já está em marcha. Estressar a justiça eleitoral. Quanto mais perder na justiça eleitoral, melhor. Se o STF entrar para revisar a decisão do TSE, é a glória, porque eles vão dizer a eleição não foi isso. Isso é um questionamento das urnas. Como eles não vão descobrir nada das urnas, porque não descobriram e porque a urna não frauda, o que eles vão alegar é que não houve paridade de armas entre Lula e Flávio Bolsonaro, porque a justiça eleitoral emitiu uma série de decisões que limitaram a campanha do Flávio Bolsonaro, como, por exemplo, um vídeo em que estava claramente dizendo que era inteligência artificial e que transmitia uma mensagem verdadeira, e veja o que a justiça fez. E aí, se o STF entrar, vai ser pior ainda, vai dar mais argumento para ele. Então, o que eles estão fazendo... E aí os americanos podem não reconhecer a eleição. Só para uma vírgula rapidinho, eu acho que realmente eles vão fazer isso. Só que agora com um impacto bem menor, na minha opinião. Não tem o exército para eles ficarem ali tentando manipular. Não vejo esse cenário, né? Eles não estão na presidência da República, né? E, além disso, as instituições estão mais bem blindadas dentro do Supremo em relação a esse processo todo. Então, acho que eles vão fazer esse discurso, podem ter apoio de Trump, mas aqui dentro do país, eu não vejo ambiente para isso. Mas eu acho que o fato eu não comungo com essa tua visão, não. Porque o objetivo é os Estados Unidos não reconhecerem a eleição do Lula. Isso. Esse é o objetivo. E aí os Estados Unidos não reconhecem, a Argentina pode não reconhecer, de repente, a Colômbia pode não reconhecer, você pode... O que eu estava querendo dizer é que você vai pegando todos os instrumentos. Tem os Estados Unidos, tem a Argentina, tem os questionamentos no TSE, você está vendo? Olha só, há muita coisa aqui contra a China, a Europa, que vão confirmar. Não, mas em comparação com 2022, que você fez, tinha o Biden que no primeiro momento reconheceu. E só para concluir, o Milei baixou um decreto que proíbe estrangeiro falar mal do país dele. Ou seja, acabou a liberdade de expressão. Esse pessoal que defende a liberdade de expressão. Então, o Milei ele quer imitar a Europa, né? A Europa que está expulsando os imigrantes lá, né? Isso tudo é ideia da extrema-direita. Partiu da extrema-direita desde a época do bigodinho, né? Com judeus. Então, a ideia do Milei pode prejudicar a economia local do país. Que a gente sabe que a economia da Argentina está em frangalhos. E isso pode expulsar turistas indo do Brasil para fazer compras lá na Argentina. Apesar de a Argentina, né, tá daquele jeito, né, tudo caro, alimentação cara, mas ainda vão turistas do Brasil para visitar a Argentina. Então esse pessoal pode pegar e desistir de gastar, né, porque isso é um lastro, né, lastro, e a gente leva lastro para esse país que tá a frangalho. Galera, curte aí, tá? Se puder, me segue. O que a direita frufru tem que entender é que se o Flávio Bolsonaro não lutar contra o PT e o STF, o irmão dele, Eduardo Bolsonaro, não pisa mais no Brasil. O pai dele, Jair Bolsonaro, vai apodrecer na cadeia. Gente, eu já tinha 100% de certeza que meu voto era no Lula. Mas depois dessa informação, é 200% de certeza. Eu ia votar no Lula por causa do Minha Casa Minha Vida, por causa do ProUni, do Sisu, do Luz para Todos, do Água para Todos, do Brasil Sorridente, do Pronatec, tantas coisas boas que ele fez pro brasileiro, né? Mas depois dessa informação de que Flávio Bolsonaro nunca mais pisa no Brasil se Lula ganhar, e Bolsonaro vai apodrecer na cadeia, Júlia Zanato eu acho que fez o povo que vota no Lula, que vota no PT, e os que estavam até em dúvida de votar no Lula, fazer ele ser eleito, eu acho, já em primeiro turno. Porque o que ela trouxe aqui brilha os olhos de todos, gente. Já pensou? Eduardo Bolsonaro longe daqui para sempre. E Bolsonaro apodrecendo na cadeia, não tem motivo melhor. E o Eduardo Bananinha, o Eduardo quase nada, em discurso, chorando. Olha, eu quase que choro também. Só não chorei porque eu sou forte. Veja, meus amigos. Que triste. Que barra, hein, Eduardo?
Poxa, meu pai hoje tá tendo que dar explicação por que teve um vídeo de IA na convenção do PL, sendo que ele tá incomunicável. Eu falo, cara, onde é que vai parar essa loucura? Mas fala que eu vou ser preso? Por Deus que tá no céu, eu nunca serei preso. Porque a gente é velho, a gente... A gente é velho, a gente segura a onda, né? Mas quando passa a condenação, quando passa as viagens internacionais, tem que tomar um monte de precaução com o Interpol. Vocês viram aí, mano? Que barra, hein, Eduardo? Só pra lembrar, né, que hoje o Bolsonaro encontra-se preso, né, domiciliamento em casa. E se tem um cara culpado pela prisão do Bolsonaro, é este filho aqui. Este filho aqui fez de tudo para que o pai fosse preso, até que conseguiu. Conseguiu prender o pai e conseguiu uma condenação também para ele próprio. Então, esses foram os feitos que o Eduardo Quase Nada, Eduardo Bananinha, conseguiu lá nos Estados Unidos, conspirando contra o nosso país. Ainda continua conspirando contra o país, mas eu não tenho um pingo de dó. Para não ser preso, é igual o pai dele falou, né? Para não ser preso, é só não fazer merda. Uma menina de 13 anos, de Jaraguá do Sul, Maria Isabela Budsky, enfrenta um linfoma de Hodgkin desde janeiro de 2025. Eu sei que muita gente em Brasília assiste os meus vídeos, então eu vou pedir que, por favor, vocês, quem tiver poder, interfira nisso. Aqui a explicação da mãe do que está acontecendo. Porque se tem o remédio e tem uma criança de 13 anos precisando, a gente precisa ajudar que o sistema governamental ajude essa criança, certo? Vamos ouvir a mãe. Hoje eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouco sobre o que aconteceu no processo da medicação da Maria Isabela. A gente ganhou o processo, então a União tem que fornecer essa medicação, é o que consta ali no documento. O estado de Santa Catarina não é obrigado a pagar, nem o município de Jaraguá do Sul, então ficou para a União. O que o advogado nos passou é que geralmente essas medicações de alto custo, sim, é a União que paga. Porém, eles entraram com recurso para poder adiar, postergar esse benefício, né, da medicação, e a gente não sabe quanto tempo que isso vai demorar. O desembargador suspendeu o processo, então a gente não sabe por quanto tempo vai levar para isso voltar a ser julgado. E hoje ele acha mais prudente, então, começar um novo pedido dessa medicação, reunir mais documentos, um novo relatório médico informando a necessidade da medicação para Maria Isabela, que hoje a vida depende dessa medicação, que realmente a cura não é o transplante, não é a quimioterapia, é sim a imunoterapia, é o brentuximab, que foi a medicação que trouxe a resposta metabólica completa, que zerou a doença no organismo dela. Então, por favor, pessoal de Brasília aí, deem atenção a isso. É uma criança, tem o futuro inteiro pela frente, existe um medicamento que está funcionando, só falta resolver a burocracia aí. Ajudem a resolver a burocracia, por favor. Flávio Bolsonaro chorou. Flávio Bolsonaro, o príncipe da direita, chorou quando o Bolsonaro entregou seu filho em sacrifício vivo para salvar o Brasil. Flávio Bolsonaro não imaginou que sofreria tantas perseguições, tantas lutas. Ou seja, um homem agora não pode mais nem comprar uma casa para sua família, que ele já é diretamente perseguido. Flávio Bolsonaro não pode ter uma fábrica de chocolate, como você que tem o seu comércio, que ele já é perseguido. Flávio Bolsonaro não pode abençoar as pessoas, chamando de irmão, como ele fez com aquele banqueiro, que ele já é perseguido. Eu não sei. Flávio Bolsonaro é o sacrifício vivo do nosso eterno Messias Jair Bolsonaro. Mas o Brasil não está sabendo reconhecer isso. Flávio Bolsonaro. Eita capivara suja que esse cara tem. Mas tem muito cristão, conservador, evangélico dizendo que ele é o salvador do Brasil. Eita inferno que isso vai virar. Ótimo dia e fique com Deus.
não o Messias Bolsonaro, o verdadeiro. A intervenção dos Estados Unidos no Brasil ganhou mais um capítulo. Depois dos ataques contra a nossa economia, contra a nossa soberania, contra o PIX, agora a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil chamou uma reunião com influencers da extrema-direita fascista para articular e também coordenar ações junto ao governo dos Estados Unidos. O Donald Trump vai despejar milhões de dólares aqui nesses influencers, vai alterar inclusive os algoritmos do Instagram, Facebook, YouTube, das redes sociais, e presta bem atenção porque isso já deve estar acontecendo agora, né? Vários canais estão perdendo engajamento justamente por essa alteração proposital vinda dos Estados Unidos, é o caso inclusive do meu canal, mas isso já era esperado, o que vai nos colocar num desafio ainda maior, que é compartilhar, curtir, distribuir todo o conteúdo para o maior número de pessoas, porque eles estarão articulados com o governo dos Estados Unidos, com as Big Techs e também com milhões de dólares sendo injetados de forma ilegal. Então, hoje temos mais um capítulo que é justamente essa reunião dos influencers da extrema-direita financiados e que também se encontraram na embaixada para pensar ações conjuntas durante o período eleitoral. Eles sabem que não vão ganhar na urna, eles sabem que quando o eleitor fizer análise entre as propostas, a proposta do presidente Lula é infinitamente superior, porque protege o povo brasileiro enquanto eles querem entregar o nosso país para ter benefícios individuais, mas nós sabemos o poder das redes sociais e nós sabemos do poder da desinformação. Não por acaso o Cássio Nunes Marques, que é o presidente do TSE, disse que tá tudo certo fazer deepfake, ou seja, eles estão tentando e testando, e por isso fizeram aquilo no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, colocando o vídeo do Jair Bolsonaro em deepfake, para justamente tentar esgaçar a nossa democracia e a nossa legislação, fazer testes para eles operarem durante o período eleitoral. Então será uma eleição muito dura, muito difícil nas redes sociais, e nós precisamos de mobilização e também divulgar ao máximo os nossos canais, os nossos meios de comunicação, e também curtir, compartilhar, comentar, para que a gente faça uma luta justa contra uma superpotência que tenta intervir nas nossas eleições para acabar com a nossa soberania e com a nossa dignidade de sermos brasileiros. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Gente, todo mundo conhece esse cara aqui, né? Vocês lembram quando ele fez esse vídeo falando que adultos que moravam com os pais seriam notificados pela Receita Federal a partir de 2026? Pois é, esse vídeo voltou a circular com força. Olha a quantidade de compartilhamento, de envio desse vídeo. Mais de 100 mil. Entendeu? As pessoas acreditam mais numa mentira do que na verdade. E o pior, olha que quem publicou esse vídeo, uma advogada, especialista em direitos imobiliários e patrimoniais. É, gente. Então, infelizmente, a fake news, ela ganha muito mais do que a verdade. A Receita Federal já desmentiu isso. Isso não é verdade, não existe isso. Ai, você mora com os pais, você vai ser notificado pela Receita Federal, vai ter que pagar alguma coisa. Não existe. As pessoas continuam preferindo acreditar em quê? Nas mentiras. E o que engaja é o quê? As mentiras. É aquelas mesmas pessoas que depois de descobrir o que era mentira, preferem não comentar, não compartilhar. Por quê? Porque preferem viver numa mentira. E isso ele falou que ia acontecer em 2026. Estamos quase no final de 2026 e nada aconteceu. É, porque ele fez esse vídeo no passado, né? As pessoas não se atentam a isso. Impressionante. Então, só para deixar registrado, a Receita Federal não vai cobrar ninguém que mora com os pais. Você é adulto que continua morando com seus pais, você não vai ser cobrado por isso. Meu Deus, cara, cada ignorante. Pode continuar à vontade morando com o papai e com a mamãe, que não tem problema. Com certeza, cara, se eu quisesse ganhar muito dinheiro, eu ia publicar só mentira. Olha que loucura, né, gente? Porque mentir na internet hoje em dia dá muito dinheiro.